Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o Madcast Brasil. Sejam muito bem-vindos. Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho, seja bem-vindo ao Madcast, um podcast que vai falar só do Orlando Magic. E a gente já vai embalar para o primeiro tópico do episódio piloto da gente, que é por que eu e o Wagner a gente resolveu torcer pro Orlando Magic. O que aconteceu na nossa vida pra gente sofrer tanto pelo Orlando Magic aí ao longo dos anos, com alguns momentos bons, né, nessa trajetória, mas alguns momentos bem sofridos. A minha história com o Magic começou em Orlando. Eu morei em Orlando entre 2007 e 2008 e eu tive a oportunidade de ver mais jogos do Magic, me aprofundar mais do Orlando Magic, né, por estar morando lá. Então, como quem acompanha a NBA sabe, as transmissões locais acontecem tanto lá em Orlando, e por ser uma cidade que não tem tantos times, agora tem o time de futebol também, né, Orlando City, Orlando mas City. a cidade respirava muito Orlando Magic. É bem legal, tive a oportunidade de ver em loco o Orlando Magic nessa época também. Depois eu voltei lá em 2015, tive duas oportunidades aí de ver o Magic em ação. E minha história começou aí. Antes disso eu acompanhava a NBA, e assim, eu tinha até uma certa simpatia pelo Chicago Bulls, porque na infância eu via muito com o meu pai, né, o Michael Jordan, tudo aquilo que a gente já tá cansado de ouvir aí, quem tem seus 30 e poucos anos, então... Todos Mas nós, eu né? não... Pois é, eu nunca cheguei a torcer, não, na verdade, mas adotei o Magic quando eu morei lá realmente para torcer, e hoje posso dizer que é o time que eu mais torço e mais acompanho aí dos esportes americanos. Peraí, foi 2007, 2008 que você morou lá, então? Foi 2007, 2008. Ah, então Fiz você, o você pegou a... pacote, Você pegou fiz o a... pacote Disney, trabalhei na Disney, virei torcedor do Orlando Magic. Até o Anaheim Ducks queriam me empurrar lá para torcer também, mas pacote eu falei, não, completo. velho. Pois é. Pô, Aí então você eu pegou falei, a... não. Você pegou a formação daquele time que foi finalista em 2009, né? Peguei. A Pô, gente bons momentos. era uma época boa para torcer pro Orlando Magic, né? A Tinha o gente vai Dwight voltar, vamos ali. voltar. Se começar a falar, eu vou falar com nostalgia aí. J.J. Redick, Redutor Kuglu, vou ficar aqui 3 horas falando dos caras. A ideia é essa, podcast só pra falar do Magicão, nossa. Não é isso? Bom, eu também, como o Luiz, tenho meus 34, fazer 35 esse ano. E me apaixonei pelo Magic naquela época de Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, uma época que a gente não tinha tanto acesso, né, aos jogos, para assistir aos jogos inteiros. Eu via alguma coisa ou outra ali em programas de esportivos, melhores momentos, alguns lances, mas aquela camisa listrada preta é Demais. demais, eu achava linda, então esse foi um dos fatores. E a dominância do Shaquille O'Neal, né, aquele cara derrubando as tabelas, na NBA, Penny Hardaway. Então, aquele time ali me fez me apaixonar pelo Magic. E tanto que hoje a gente está aqui, né, Luiz, inaugurando o nosso podcast, o primeiro podcast brasileiro exclusivo sobre o Orlando Magic, o time que criou recentemente aí um perfil, criou uma presença digital em português, né? Foi o primeiro time da NBA a fazer isso. Então a Sim. gente está dando uma sequência nesse movimento do Magic aí, por que não criar um podcast para falar sobre o time que a gente acompanha tanto, que a gente torce, que a gente sofre tanto, né? Então Pois é. vamos nessa. Tanto brasileiro vai lá ver jogo, né? Quando tá visitando a cidade. Então, quem sabe a gente não arrume novos fãs aí pro Orlando Magic com esse projeto do podcast. Pois é, venham sofrer com a gente, amigos. É bom, a gente garante. Agora até que a gente vai pegar uma época interessante aí de projeções Demais. para playoffs. Então, o Jonathan Isaac é um cara bem carismático. Vai dar para trazer mais gente aí pro O Magic. famoso ministro da defesa, né? Exatamente. Eu acho que o futuro tá finalmente sorrindo pra gente. Acho que vai melhorar. O Markel Fultz também é um cara que eu tô achando bem interessante nessa Também. primeira temporada. Mas vamos lá, Luiz, nosso primeiro tópico hoje, falar sobre a retomada da NBA, que curiosamente vai ser em Orlando, né? Eles decidiram
formar a bolha lá contra o coronavírus, a Covid-19 em Orlando. Todos os times vão viajar para lá, alguns já estão lá. E os jogos vão ser todos em Orlando, no complexo lá da ESPN. E a gente vai falar justamente sobre isso, né? A primeira coisa que eu queria destacar é como essa parada, a pandemia, obviamente a pandemia foi ruim para todo mundo, para todos nós, né? Mas para o Magic em especial, porque eu acredito que o Magic estava no melhor momento da Sim. temporada, né? Foram 6 vitórias nos últimos 9 jogos, sendo as 3 últimas vitórias consecutivas contra Wolves, Rockets e Grizzlies, e todos os jogos fora de casa e marcando 120 pontos, o ataque foi o ponto mais complicado do Magic nessa temporada, né? Muitos altos e baixos, e o time finalmente parecia que tinha se encontrado, conseguindo vitórias importantíssimas, subindo na tabela, chegando colado no Nets ali, que hoje é o 7º colocado. Mas a pandemia veio e com ela matou o momento do Magic, né? Que vinha crescendo muito. Como é que você avalia esses últimos jogos aí do Magic antes da parada, Luiz? Totalmente, Wagner. Assim, e pra mim, você falou esse ponto das 3 últimas partidas do Magic que me surpreende muito, porque houve uma onda de pessimismo grande quando o Jonathan Isaac se contundiu, de que meio que a temporada que o Magic talvez nem fosse para os playoffs e na verdade o Magic sofreu com lesões ao longo da temporada aí, né? Então, momentaneamente alguns jogadores estavam sofrendo, o Fournier, né, ficou de fora também, mas eu acho que esse grupo que estava com o Fultz, o Fournier, o Ennis, o Aaron Gordon e o Vucevic estava dando liga. O Clifford estava conseguindo repetir esse time algumas vezes, né? Lógico que o Fournier ficou de fora depois pela lesão. Você falou do Fultz, que para mim é um destaque positivo demais a forma como o Fultz está retomando o que, na verdade, está conseguindo fazer o que a gente espera dele, né? Quem acompanha basquete, que ele está conseguindo retomar a sua carreira aí. E quem sabe o Orlando Magic consiga manter esse jogador por muito tempo. Ele só perdeu um jogo na temporada, o que para mim é um excelente sinal, porque eu acho que o DJ Augustin é um ótimo jogador para entrar ali no banco. Sempre falei isso desde a temporada anterior. Ter Concordo. um armador titular como o Fultz ali traz uma dinâmica bem legal. Mas para mim o fator chave desse Magic aí, que estava, como você falou, 6 vitórias nas últimas 9 partidas, né? Na NBA ali nos standings, né? Nas colocações ali da NBA, geralmente eles fazem um corte de 10 jogos. E o Magic estava com um retrospecto melhor, por exemplo, do que o 76ers e o Nets, que são os times que estão à frente, né? O 6º e 7º colocado, que teve 5 vitórias e 5 derrotas, cada um desses dois times, né? Então o Magic claramente mostrava estar num momento interessante. Só o Raptors teve mais vitórias nessa sequência que pausou a NBA, né? O Raptors teve 4 vitórias e o Magic e o Nets tiveram 3. Então mostra que estava numa situação muito boa e muito passa para mim, eu acho que muito passa pela questão do Aaron Gordon. Acho que o Aaron Gordon teve ele finalmente, e Wagner sabe, eu sou um crítico do Aaron Gordon, até meio que fora da curva de muita gente. Muita gente bota muita fé que o Aaron Gordon pode ser o cara do time do Magic. Eu ainda tenho um pouco de pé atrás, mas ele finalmente fez algo que eu esperava muito que ele fizesse, que era assumir o protagonismo do time. E ele teve uma média muito boa, 17,3 pontos, 9 rebotes, quase 7 assistências nas últimas partidas aí. Então, é um sinal de que ele estava conseguindo ter um ritmo muito bom. O Vucevic também estava voltando bem, estava conseguindo começar a dar sinais daquele ritmo de All-Star que ele teve na temporada de All-Star. E estava um momento muito bom. O Mo Bamba estava conseguindo ter mais tempo de quadra, mostrar mais coisas. Acho que o Mo Bamba tá fazendo essa transição com calma, é uma coisa que eu acho fantástico, que é totalmente fora do padrão do Orlando Magic. Ter paciência Ter com o calma, jogador, né? né? Não é? Isso é É uma loucura, verdade. velho. Porque, pô, a gente viu com o Oladipo, com outros caras que, velho, a paciência fica muito curta. E nesse caso o Magic parece estar com toda a calma do mundo para transformar o Mo Bamba numa referência aí. Vai ser muito legal de ver no futuro o Mo Bamba com o Jonathan Isaac. Certamente a gente
A gente vai se divertir bastante. Mas, assim, prejudicou todo mundo, como você falou, né? O Magic estava num momento muito bom, quebrou, mas, verdade seja dita, com essa bolha aí, o retorno da NBA, tá meio que todo mundo no ar, né? Todo mundo nivelado e vamos ver o que vai dar. É verdade, eu queria destacar, já que você falou do Aaron Gordon, eu queria destacar um outro jogador que é muito importante pro Magic, que é o Terrence Ross, né? Que ele vem do banco, mas é um cara que é meio que um termômetro do time, né? Quando ele tá quente, o Magic geralmente se dá muito bem porque ele consegue manter um ritmo ofensivo muito alto. É um cara que mata a bola de tudo que é canto da quadra, chuta muito bem de Sim, três quando tá quente, mas é um cara que começou a temporada bem instável, né? Ele começou bem mal a temporada, demorou a engrenar, e quando parecia que ia engrenar, ele tinha jogos ruins de novo. E nesses sim, últimos jogos aí ele foi muito bem, assim, só nos últimos 5 jogos aqui. Ele teve 23, 35, 16, 16 e 24 pontos, né? E em 3 desses jogos o Magic ganhou. Então, assim, eu acho que o sim. Terrence Ross é um cara que precisa de uma sequência pra engrenar. O Tocha Humana, né, que a galera brinca lá, o apelido dele quando ele entra e pega fogo. E eu acho que essa é uma pena também, porque o Terrence Ross é um cara que estava nessa sequência quente, a melhor dele, assim como o Magic, né? Então Totalmente, agora a gente tem que ver totalmente. como ele vai voltar, como um arremessador que precisa desse ritmo, dessa sequência, vai voltar depois de tanto tempo parado. Eu acho que essa é uma das preocupações aí para esse retorno da NBA. Total, e assim, para o time do Magic que teve dificuldades ofensivas ao longo da temporada, como você mesmo falou, ter esses jogadores que conseguem encaixar sequências de pontos aí, o próprio Fournier, que, meu Deus, enquanto eu já Ó a bati no corneta! Fournier, não tá no gibi, mas é o cara que a gente tem que contar para fazer ponto, né? O Ross também é o cara que a gente tem que contar para ter a sequência de pontos. E eu separei um dado interessante do Ross aí, sobre isso que você estava falando, sobre essa sequência final dele, o quanto eu estava mostrando que ele estava embalando num ritmo muito bom. Os primeiros 20 jogos dele, ele não teve nenhuma partida com 30 minutos ou mais, e ele teve 5 jogos com 50% dos chutes convertidos. Uhum. Nos outros 20, né, da partida 21 à partida 40, foram 6 partidas com 50% ou mais. E aí nos outros 20, foram 7. Foi evoluindo aos poucos, só que aí você pega esse corte dos últimos 5 jogos, em 3 partidas ele teve 50% ou mais. Aham. Então mostra que ele estava conseguindo embalar e é parte fundamental realmente para o ataque o Ross ter essa sequência de pontuação aí. O ataque acho que é o calcanhar de Aquiles aí do Magic, né? Desse elenco Total. aí. A E gente não. Clifford, o Clifford não ajuda muito também, né? Exatamente. É um técnico com Vamos uma mente falar, né? mais defensiva também. É, Mas eu acho que também falta um pouquinho de material humano em termos de arremesso falta, mesmo para ele, né? A gente vê o Aaron falta. Gordon é um cara meio inconsistente nos arremessos, principalmente de longe. O Vucevic começou a chutar de três na temporada passada, retrasada, que era uma coisa, um arsenal que ele não tinha, um arremesso que ele não tinha no arsenal dele, né? Começou, teve um sucesso, mas também oscilou bastante. Então eu acho que o Terence Ross é um termômetro muito grande por isso, porque ele é um cara que tem essa capacidade de pegar fogo, de fazer 5, 6 cestas seguidas para o time e talvez Sim, abrir uma vantagem decisiva ou cortar uma desvantagem decisiva no momento importante. Então, por isso que eu acho que ele é bem fundamental e eu espero que ele volte quente aí, que não tenha perdido essa sequência. tomara. Agora vamos falar aqui sobre a situação do leste, né? O Magic hoje é o oitavo colocado e estaria nos playoffs, né? Com 30 vitórias e 35 derrotas. Uma campanha negativa aí, né? Com mais derrotas do que vitórias, mas garantindo os playoffs. Porém, a gente ainda está sonhando com o sétimo lugar, não é isso, Luiz? Exatamente. Também é o que resta pra gente sonhar, né? Porque não dá pra gente, não dá pra gente chegar na sexta posição aí, mas as chances são boas, né, Wagner, da gente conseguir aí essa sétima colocação contra o Nets, especialmente pelo cenário que se encontra o Brooklyn Nets aí pra bolha. Exatamente, eu tô confiante também. Só para ilustrar o Nets, o Brooklyn, não, eu já ia falar New Jersey, Eu já ia denunciando minha falar New idade aqui. Jersey, é. Brooklyn Nets. O Brooklyn é o sétimo colocado no leste, tem 30 vitórias e 34 derrotas. Ou seja, o número de vitórias é o mesmo do Magic, 30, só que tem uma derrota a menos.
E o grande lance é que o primeiro jogo dessa retomada da NBA é justamente Orlando Magic e Brooklyn Nets. Ou seja, se o Magic vencer o Nets, o Magic já ultrapassa e já assume a sétima Sim. posição, né? Porque tem o tiebreaker aí, venceu os 2 jogos na temporada regular. Se você quiser relembrar como é que foram essas vitórias aí. Teve uma vitória bem legal, né? De 101 a 89. Uma vitória bem tranquila. E o outro detalhe, Wagner, é que o Nets vai enfrentar o Magic 2 vezes ainda, né? Então vai ter essa primeira partida na volta da NBA e a penúltima partida também vai ser contra o Orlando Magic. Eu particularmente tô apostando, eu sei que a gente ainda vai falar um pouco mais do Nets aí, de mudanças que o Brooklyn Nets vai ter aí nessa temporada, Devastadoras, né? devastadoras. As contratações eu achei interessantes, mas não acho que vai impactar. Até tô Uhum. pulando um pouco a pauta aqui, né? Que tava na pauta lá pro fim, mas eu já embalei Não aqui tem falando, problema, né? vambora. É. Aí não sei se vai impactar ao ponto de fazer com que o Nets consiga manter essa sétima vaga. Tô apostando em 2 vitórias do Magic aí nesse confronto contra o Nets. Eu Vamos acho que ver. esse. Eu fiz uma aposta no Twitter para quem tá ouvindo a gente, que o Wagner até comentou que eu fui otimista, bastante otimista. É um mundo novo para mim, né? Assim, é um mundo que eu comecei a ver o Magic ali super positivo, mas virou muito pessimista de uma hora para outra. E aí eu me afundei nesse pessimismo. Aí vê um pouco de otimismo, o cara já abraça e fala: porra, vai dar tudo certo, vamos lá. Só pra ilustrar nessa vitória a segunda vitória do Magic contra o Nets, né? Foi 115 a 113. O Aaron Gordon fez 27 pontos, pegou 10 rebotes. E o Fournier e o É, Terence Ross fizeram 21 pontos cada. Então foi bem distribuído. Aí o Vucevic fez um double-double, né? Que é rotina para ele, sim. 16 pontos, 10 rebotes. E como você disse, são 2 jogos fundamentais para o Magic assumir essa sétima posição, né? São 2 confrontos diretos. E eu acho que agora a gente pode falar do tanto que o Nets foi devastado, né, nessa Sim. pandemia. A Ó, lista de desfalques de jogadores que não vão para Orlando para participar dessa fase final da NBA é gigante. O Kyrie Irving e o Kevin Durant, que já estavam baleados, né? O Kyrie talvez é. voltasse, mas operou o ombro, se eu não me engano, e tá fora. E aí veio DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie e Taurean Prince. Os 3 pegaram Covid e não vão viajar para Orlando. E o Wilson Chandler, que optou por não jogar, vai ficar com a família dele. Então, são 7 jogadores de um elenco de basquete. É muito pesado, né? Pois é, especialmente o Dinwiddie, que é um cara que estava conseguindo jogar muito bem, né? É uma principal peça aí desse time do Nets. Eu acho que ele estava com a média de 20 pontos por partida, então é um cara que estava conseguindo caminhar bem no time do Nets ali. Poderia fazer tornar esse confronto com o Magic um pouco mais complicado se ele tivesse em quadra. Acho que vai pesar bastante a ausência dele aí. O do Kyrie e do Durant a gente nem pode contar muito porque não estavam, né? Então, assim, o DeAndre Jordan é um cara que tem a sua, como é que eu posso dizer assim, tem sua importância, né? Vamos dizer assim, apesar de não ter tantos jogos iniciando, etc. Mas é um cara que pode impactar. Mas o Dinwiddie realmente, para mim, é o que vai quebrar no meio o Nets aí nessa bolha. Só lembrando que acho que os principais jogadores que continuam disponíveis, o Jarrett Allen, o pivô, né? O Joe Harris, que é um ótimo arremessador, o Caris LeVert. E aí eles contrataram 2 reforços de última hora aí. O Jamal Crawford, né, que tava 40 anos, estava aposentado, e um grande Magic Killer. Meu Deus, tanto que eu sofri com o Jamal Crawford, Será que ele vai matando o ganhar? Magic. Será que ele vai ganhar sexto homem de novo? Não é possível, né? A Não, bolha vai dessa fazer vez ele não. ganhar? Não é possível, pô. Aí eu O vou sexto homem largar da bolha, tudo. não é possível. Aí Puta. a gente tem que desistir, né? E É. além do Jamal Crawford, eles contrataram o Michael Beasley também, que já tá com seus 31 anos aí.
é um cara também de muitos altos e baixos aí na NBA, na carreira, né? Mas eu acho que com esses desfalques todos, eu acho que o Magic é favorito, né? Pra pescar Total. essa sétima vaga. Eu falei do Kyrie, assim, o Kyrie tem, óbvio que eu falei que não dava pra contar com o Kyrie e o Kevin Durant, porque o Kyrie não teve tantos jogos com o Nets, obviamente que ele estava liderando, né, o time em pontos, ele é um nível muito acima, né, um cara que ia fazer a diferença, mas ele também não estava muito animado para jogar essa bolha não, né, então eu meio que já não É, estava muito contando que fosse contar com o Kyrie. É, ele liderou o movimento, né? Teve um movimento aí que liderado por isso, ele de para ir contra a bolha. Inclusive, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Que é uma decisão meio controversa, né? Fazer sim, essa bolha em total, Orlando, total. sendo que a pandemia está totalmente fora de controle nos Estados Unidos, E na na Flórida, própria né? Flórida. É, Pois é. O que que exatamente. você acha? O que que você achou dessa decisão? Você achou precipitado? Cara, Você acha que vale a pena? eu acho que os esportes, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o momento de voltar não é tanto agora, né? A gente viu aí no futebol voltando, eu acho meio anticlímax. A situação na Flórida, em Orlando, não está resolvida da Covid, né? E essa Uhum. bolha fica parecendo dá uma sensação meio de estranho no ninho, sabe? De tipo, porra, tá tudo, a situação na Flórida não tá tão boa assim. Por que tá sendo lá, né? Eu fiquei com essa impressão, pô, será que não tinha outra região que não tivesse com tantos casos onde pudesse realmente ter essa bolha, né? Orlando é uma cidade muito turística, é uma cidade que tem uma estrutura fantástica. A Disney pode providenciar uma estrutura fantástica para todo mundo. Enfim, tem tudo o que é possível para se dar total condições aí para os jogadores. O Rajon Rondo meio que criticou, não sei se você viu nas mídias Não vi. sociais, o hotel deu uma conectada, mas o cara também tá reclamando, velho, o hotel todo arrumado lá, ele queria o quê? Porra, eu não É, entendo, né? eu acho assim, em termos de estrutura hoteleira, acho que, sei lá, era entre Orlando e Las Vegas, talvez, Com né? Que certeza. tem os hotéis mais concentrados, mas eu Sim. acho que E é uma cidade Orlando, pequena, né? E aí é é, fácil o E Orlando translado. leva uma vantagem por ter a estrutura esportiva lá da ESPN lá nos parques da Disney e Sim, tal, sim. né? Tem várias quadras, então eu acho que isso pesou bastante, mas o que eu questiono mesmo é o momento, né? A gente vê que Total. a pandemia não tá desacelerando ainda, a gente tá É. com muitas mortes todo dia, então eu acho um pouco precipitado, assim, A gente mas vê eu o. torço pra que dê tudo certo. A gente vê o próprio caso do Nets, pô. 3 jogadores com a doença, o Exatamente. Chandler optou não jogar. Tem essas precauções aí. Em outros esportes também a gente vê na MLS, que eu acompanho bastante. Times não estão participando. O Dallas não participou porque vários jogadores estavam com Covid. O time de Nashville também decidiu não participar pela situação. Então fica um pouco anticlímax, né? Eu não sei, Total. na hora que as partidas estiverem ocorrendo, a gente vai ter uma ideia de como as pessoas vão estar respondendo a esses jogos. Mas É, a gente não sabe é ainda, meio, né, como é que vai ser. exatamente, é tudo meio estranho. A gente ficou, né, inclusive debatendo ao longo da semana. A gente ia gravar na semana anterior esse programa e a gente decidiu dar uma semana porque ambos estavam com a sensação de que ia fechar tudo e ia cancelar essa ideia de bolha aí. Não foi o caso, né? Aí a gente resolveu dar andamento porque aparentemente, pelo que as coisas estão acontecendo, acho que vai acontecer mesmo a, a folclórica bolha aí que vai rolar em Orlando. Aí eu acho que como você falou, com tantos jogadores desistindo e tantos jogadores doentes mesmo com a Covid, né? Eu acho Sim, que vai ter um prejuízo esportivo aí, né? Vai ter um prejuízo técnico e acho que isso não dá pra negar. Então, é aquele total. negócio que as pessoas estavam discutindo logo quando surgiu essa ideia, né? Esse título vai ter um asterisco ou não, que é uma coisa bem brasileira, né? Total. Mas eu acho que vai ser difícil ignorar, porque é muita gente que tá ficando de fora, seja por opção ou por ter pego a Covid, né? Então Sim. eu acho que realmente vai ficar um pouco, não manchado, mas vai ficar um pouco, sei lá, um pouco Vai ficar um pouco Queen, né? Assim, tipo, quen, porra, foi uma boa, temporada meio. Ah, um beleza, foi pouco quen. campeão. É.
Foi campeão, mas tá bom, vai. Não Assim, sei naquela exatamente a bolha, nada a palavra. ver lá, sei lá. Não sei, vai que o Magic embala e ganha. Eu vou comemorar como um título normal, Eu vou né? ficar feliz também, mas realmente é uma situação muito delicada e única, né? A gente nunca viveu Pô, isso, né? total, muito louco. Só pra. A gente tá caminhando pro final aqui, mas acho que a gente pode passar ainda pela sequência de jogos que o Magic Sim, tem, né? sim, sim. Além da estreia contra o Nets, que é dia 31 de julho, tá quase aí já. Depois o Magic pega Sacramento, Indiana, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Brooklyn Nets de novo, como o Luiz já tinha falado, e encerra contra o New Orleans Pelicans do Zion Williamson. O que você achou desse calendário? Você acha que tá Eu mais gosto. difícil que o dos outros ou dá pra beliscar umas vitórias boas aí? Dá. Eu gostei, eu achei que foram jogos interessantes aí. Como falei lá no Twitter, vou manter minha aposta de 5-3. Acho que Olha aí, a gente ousado. vai ter 3 derrotas aí. Não é muito Pra difícil quem de. que você acha que são essas derrotas? Eu acho que a gente vai ter uma sequência ruim aí de Toronto, Filadélfia e Boston. Toronto, Philadelphia e Boston. E aí o resto eu acho que. Eu vejo o jogo contra Indiana bem difícil. E É, aí eu, eu acho que Sacramento e New Orleans, e os dois contra o Brooklyn, o Magic eu vejo o Magic com sim. favorito. Um Mas eu acho 4-4 que o jogo com também. Indiana, eu acho que um 4-4, eu vou apostar num 4-4 pra não ficar no muro aqui. É, tá bom. Eu tô um pouco mais empolgado com a vitória contra a Indiana, porque o Oladipo não vai jogar também. Aí, assim, é um fator a mais aí pro Pacers, né? Com certeza, dá pra gente tentar nivelar um pouco. Uma parada do Magic que eu gosto, e acho que nesses jogos, principalmente as primeiras rodadas da bolha, vai ser interessante, é que é um time equilibrado, né, defensivamente. É um time que, se os jogadores, como a gente falou, embalarem ofensivamente, é um time que pode conseguir arrancar umas vitórias nesse começo aí. Não depende tanto de um jogador jogar demais e nada disso. É mais um jogo coletivo mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que dá pra. Eu acho que o seu 5-3 é bem possível É e também justo, né? até porque a gente não sabe como os outros times vão voltar também, Sim, né? totalmente. Qual o tamanho do impacto dessa parada forçada nos outros times, né? Talvez o Magic consiga voltar um pouquinho acima dos outros. Então a gente acho que só esperando pra ver. A gente tá aqui pensando no que vai acontecer, mas realmente não tem como saber. Eu acho que é uma situação que nunca aconteceu e só esperando pra ver mesmo. Pois é, agora a única coisa que a gente sabe, eu espero que você também concorde comigo, é que o Wizards não vai chegar, né? Não, até porque o Bradley Beal tá fora, né? Pois é. Ele tá com uma distância boa aí, 5,5 jogos. Então precisava dar uma embalada boa e o Magic entrar numa completa explosão interna ali, né? Implodir É, ali para o Wizards conseguir essa vaga. Muito pouco provável que consiga. é tanto que a gente nem falou, né? Mas só pra É, explicar, pra quem tá ouvindo, o Wizards tá com cinco jogos e meio atrás do Magic hoje. Então eles teriam que tirar um jogo e meio pra ficar 4 jogos e ter aquele sim. pré-playoff, né? Que seria um mata-mata aí entre o nono e o oitavo colocado. Se o Washington não conseguir tirar essa vantagem pra 4 jogos, o Magic ou o oitavo, pode ser o Nets também, classifica direto pros playoffs. Mas com a lesão do Bradley Beal aí, eu acho que acabou a chance do Difícil. Washington. Difícil. Bom, é isso. Vamos então para a gente recebeu algumas perguntas dos nossos amigos no Twitter aí, que a gente criou a conta essa semana, é novinha, mas já tivemos algumas participações. Você quer começar aí, Luiz? Vamos lá, vou no @OrlandoMagic _BR, que é a página do Orlando Magic em português, né? Perguntando se existe alguma possibilidade de passar da primeira fase de playoffs ou é sonhar demais. A E vontade, aí? o coração diz que dá, mas eu acho, eu vou ser um analista um pouco mais são, vamos dizer assim. É claro que a gente tá, como você mesmo falou, Wagner, a gente tá projetando o que vai ser baseado no que os times jogaram e o que se espera desses times. Mas é uma coisa meio. A gente vai ver o que vai acontecer aí, vai ser meio louco, assim. Mas eu acho que tanto Milwaukee quanto Toronto dá para ganhar, dá para ganhar. Eu acho que contra Milwaukee dá para ganhar um jogo, contra Toronto talvez dê para ganhar dois, mas acho pouco provável de passar.
tô bem conformado que vai ser ir para os playoffs e fazer bonito e conseguir sair com dignidade. Você foi são, eu vou ser fanfarrão. Então, eu acho que Ah, contra o ótimo. Toronto dá, viu? Opa! Você O sabe Magic, você sabe que no 48 minutos da temporada passada que eu participei, eu torci muito. Eu falava antes dos playoffs que eu queria pegar o Toronto, né? Eu falei, porra, podia ser o Toronto, porque o Toronto tal. Aí eu aprendi minha lição. Beleza que os caras estavam com o Kawhi, né? Mas assim, eu não sei também por que eu falei, não, vai dar, é mais fácil Toronto do que Milwaukee. Deu o mesmo papo. Aí, enfim, quebrei a é, cara. só pra torcida do Toronto não ficar brava, eu acho que o favoritismo é do Toronto de Total. qualquer jeito, assim. É. Mas eu vejo que o Magic teria uma chance, sim, né? Se ficar em sétimo e pegar o Toronto em segundo, né? Agora, contra o Milwaukee, eu acho que não dá, porque o Não Milwaukee é um dá. time já bem mais É, coeso, é um time que é a melhor campanha da NBA, né? Então, Giannis Antetokounmpo também dá um trabalhinho, né? totalmente. Então eu acho que aí fica mais complicado. Mas se o Magic beliscar essa sétima vaga aí, por que não? Acho que dá pra sonhar assim, viu, galera do Orlando Magic BR? Olha aí. A segunda pergunta aqui é do Jones Tombini, um ilustre torcedor do Magic também, que em Sim, breve a gente vai receber aqui no programa, pode anotar aí. com Jones, certeza. a gente vai te convidar. E eu vou ler a pergunta dele aqui, ó. Somos sofredores do Magic, sabemos que nossa vida vai ser curta nos playoffs. Ó. Ele já tá Olha aí, tá na mais minha linha, pessimista. é. E novamente estaremos na expectativa do que vai mudar para a próxima temporada. O que que vocês acham que vai ser a grande mudança do Magic para a próxima temporada? Meu amigo, tem nome e sobrenome, né? Jonathan Isaac. Acho que o Isaac é uma aposta que eu faço que vai ser jogador defensivo do ano muito em breve aí. É, Concordo. não acho que tá longe, é um cara extremamente talentoso. Estava muito empolgado para ver essa temporada dele agora. Felizmente veio essa lesão. A gente teve até uma pergunta sobre isso da lesão. Vou deixar pra gente falar disso mais lá na frente. Mas eu acho que vai ser uma mudança muito boa. Tem a player option do Fournier também. Não sei se o Fournier vai ficar, vai embora. Eu acho que ele vai exercer essa player option aí. Eu acho também. Eu confesso como O mercado vai ficar prejudicado pela pandemia, vai, acho que ele vai vai. acabar ficando. Vai. E até porque o Magic dá sinais de que próximo ano deve ir para os playoffs novamente. Então eu acho que seria mais até inteligente dele ficar mais um ano e aí tentar conseguir um contrato melhor lá na frente, seja no Magic. Eu espero que não É, no o Magic, tá? Mas em outro time aí. famoso Mas, ano de contrato, né? Onde todo mundo então. voa. Porra, com certeza. Eu tenho uma expectativa, além do Jonathan Isaac, que o Luiz já falou, eu espero que o Mobamba dê um salto Ah, também, sim. né? Sim. Tanto física quanto dentro de quadra mesmo, né? Eu acho que ele já mostrou uma melhora interessante nessa temporada, um arremesso um Sim. pouco mais consistente e se mostrando um pouco mais ligado dentro de quadro também, que era uma reclamação constante que a gente vê na torcida do Magic depois dos jogos, Total. né? O Mobamba sempre meio desligado, perdendo os rebotes meio bestas, tomando uns tocos que ele não devia tomar. Então eu vejo ele mais ligado nessa temporada e eu acho que ele evoluindo fisicamente, ele tem tudo para ser um cara que pode dar um salto bem interessante e de repente até concorrer ao jogador que mais evoluiu. Tomara, tomara. Isso é uma parada que me deixava muito maluco em conversas com o pessoal do Magic, porque queriam que trocasse o Vucevic, não queria aquela renovação de contrato, queria Uhum. jogar o Mobamba pra quadra Eu logo acho, muitos minutos. É muito precipitado, é um cara que eu tava acho que não muito daria certo, verde. não. Ele não tava pronto ainda, né? Não tava, exatamente. Eu acho que o momento dele vai chegar, o Vucevic talvez seja trocado futuramente, alguma coisa, e aí o Mobamba vai assumir o- a situação ali do Magic. Agora, o Guilherme Ávila mandou uma pergunta aqui. Essa é boa, hein? Essa é boa, né? Durante a temporada tivemos momentos muito ruins pelo estilo de jogo adotado pelo Clifford. Eu sei, meu amigo, tem hora que o sangue sobe. Que focava demais na defesa e em dados momentos ignorava o ataque. Agora nos playoffs, será que ele vai adotar uma postura mais arrojada ou vai jogar para não perder? Véi, uma das lições que o cara aprende quando vai gravar programa e etc, é não dar uma resposta seca para a pessoa. Porque a minha vontade de dizer pro Guilherme era, não vai ser arrojado, não adianta. E terminar meu argumento aí, dizer, velho, não vai rolar. O Clifford, eu gosto do Clifford, tá? Eu acho que o trabalho Eu dele é gosto bom no também. Magic, mas ele, Coach, como. é nóis, coach. É nóis, só estamos fechados. Então fica aí um tempinho no Magic, por favor, porque tá com sinal bom aí o time.
Mas como todo torcedor se irrita com coisas que o treinador faz. Pra mim, eu acho que a rotação. É a Tem hora rotação. que rotação, Clifford, velho, me tira do sério, velho. Eu fico em casa completamente maluco, porque tem Somos hora que, dois. porque tem hora que você vê que o cara tá forçando aquilo pra entrar no ritmo que ele quer e etc. Mas, pô, dava pra ele ser um pouco mais maleável com Eu essas também acho. questões, né? Eu não acho que ele Tem, vai tem hora mudar o que ele. estilo, não. Tem hora que ele tira o cara que tá quente Porra, muito cedo. Talvez o cara exatamente. esteja cansado, realmente precisa sair. Mas tem hora que a gente sente, assim, de assistir o jogo. Claro que é uma coisa de torcedor, que a gente não tá ali Sim, vivendo no calor do jogo. Mas a gente vê que o cara queria continuar, que ele tinha condição de continuar mais um pouquinho, mais uma, duas, três posses. E tava num momento bom. Principalmente o Aaron Gordon, eu vi acontecer isso bastante. porra, demais. E ele vai lá e tira. E acaba com o time. Às vezes ele coloca um time nada a ver pra começar o quarto quarto. E o É, time desmorona. Isso bota aconteceu fé. muitas vezes, muitas Muito, vezes. O muito. time desmorona e perde o jogo ali, naqueles É, 3, 4 minutos iniciais do último quarto. Então eu acho que total. se o Clifford focar nisso aí, de ajeitar essas rotações, e ele falou, até deu uma entrevista dizendo que vai usar mais jogadores, né, por causa da condição física, por causa desse recesso da pandemia. Então eu acho que a gente vai ver umas diferenças aí, viu, Guilherme? A tendência, segundo ele mesmo, é usar mais jogadores, usar mais o banco. Então, talvez a gente se irrite um pouco, mas vamos ver. Talvez, é. Já prepara a paciência aí. E por último, aqui uma pergunta do Jorge Nogueira. Será que o menino Isaac vai jogar? Eu tô. Eu não sei, viu, ô, Luiz? Eu fiquei meio pessimista porque eu vi uma declaração do GM do Magic dizendo que eles estavam bem cautelosos, que não É. sabiam. Então eu tô achando que o Isaac, se voltar, talvez nos playoffs, talvez entre, sei lá, 5, 10 minutinhos nesses jogos agora, só pra sentir o jogo, mas eu não sei. Eu acho que a gente corre o risco de ficar sem o Isaac ainda. Eu vou te falar o seguinte, pra mim é um mundo, como eu já falei algumas, é um mundo meio novo, o Magic ser cauteloso com as coisas. E eu fico particularmente até feliz em algumas situações. Eu acho que não é o momento pro Isaac voltar. A gente tá bem claro qual é o teto do Magic ali nessa temporada. É, acho que talvez em uma situação como você falou de entrar alguns minutos para pelo menos ir voltando o ritmo de jogo para ver como fica, possa ser interessante. Mas para mim, eu acredito que poupar o Isaac disso aí, deixar ele fazer uma recuperação tranquila, sem a necessidade de possivelmente acelerar em algum momento o retorno em quadra, para mim seria melhor para focar 100% na próxima temporada, que é como eu falei, eu acho que o Isaac tem tudo para explodir na próxima temporada aí, como um dos principais jogadores da NBA. Talvez se o Magic for um pouco mais cauteloso agora, vai colher os frutos lá na frente de poupar o Isaac aí. Não acho que o time na situação que tá do Magic aí consegue dar conta da missão, que é ir para os playoffs, conseguir fazer um jogo bonito, seja com Milwaukee ou Toronto, conseguir vender caro uma derrota, ou, como o Wagner falou, se conseguir passar de Toronto, pô, já vai ser um feito gigantesco e Enorme. para a próxima temporada vai dar até uma entusiasmada maior de dizer, ó, com esse time aqui conseguiu, imagina com o Jonathan Isaac que vai conseguir. Eu concordo com você. Eu acho até que a tendência é o Magic como time poupar o Isaac agora. Mas ao mesmo tempo dá aquela Ah, saudadezinha, né, dá. de ver o Isaac Porra. distribuindo toco. Sim. Ver o Isaac assistir o Isaac defendendo é muito legal, porque ele é muito versátil. Muito. Ele cobre muito da quadra com a envergadura, com o jogo de pernas. Ele se posiciona muito bem. Ele tem um time muito bom. Ver o Isaac defendendo é muito legal, é bem divertido. Muito. Eu gosto, sou fã demais. Também, acho que é um dos meus jogadores favoritos aí, junto com o Fultz, desse elenco atual. É. Eu acho que ele é o meu número um. O meu segundo é o Fournier. É mentira, é óbvio que é mentira. Se bem que Olha a corneta. a linha entre o amor e o ódio é muito tênue, né? Então, um dia, quem sabe, eu volte a gostar dele. Mas eu, particularmente, carinho de fã eu tenho bastante com o DJ Augustin. Eu gosto muito dele, eu sei das limitações que ele tem também, mas é um cara que eu gosto Eu bastante gosto lá também. no Magic. Gosto também. Bom, é isso. Primeiro episódio do Madcast Brasil, podcast do Orlando Magic, vai acabar aqui.
Luiz, quer mandar algum recado final? Agradecer a todo mundo aí que mandou pergunta, agradecer a todo mundo que está seguindo a gente no Twitter, lá no @Medcast Brasil. E agradecer. Sigam a gente lá. Projeto que vai ser bem bacana. Estamos muito empolgados aí de falar do Orlando Magic nessa temporada. Vamos torcer que tenha temporada, né? Mas se não tiver também, pode ficar tranquilo que a gente vai já tá pensando em conteúdo também para continuar falando do Orlando Magic aí para todo mundo. Valeu demais aí, Wagner. Valeu, ideias não faltam. Lembrando que a nossa proposta é ter um programa semanal aí, discutindo as últimas novidades do Magic, falando também sobre alguns momentos históricos, fazendo alguns programas diferentes aí, não tão factuais, né? E semana que vem a gente tá de volta, né, Isso Luiz? aí. Valeu. Valeu, galera. Até.